Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo. Imagine um mundo onde a esperança de liberdade se transforma lentamente em uma nova forma de opressão. Um lugar onde a luta contra a tirania termina com os tiranos vestindo novas máscaras. Esse é o universo de A Revolução dos Bichos, de George Orwell. A revolução acontece. Com coragem e união, os animais expulsam o Sr. Jones da granja. Eles assumem o controle e renomeiam o lugar. Agora se chama Granja dos Bichos. É criado o sistema do animalismo, com 7 mandamentos baseados na igualdade e na rejeição a tudo que... Como Bola de Neve, Jones e Napoleão, que simbolizam líderes como Hazard, Trotsky e Stalin. E por fim, a gente estudou a sátira política, que é o uso do humor, ironia e exagero para criticar os abusos e os erros políticos e governantes. O Orwell ele fez um uso disso para transformar os acontecimentos históricos nos acontecimentos dos bichos na fazenda, com situações vividas pelos animais lá dentro, mostrando como o poder pode corromper. Uma das fábulas políticas mais poderosas já escritas. Tudo começa na Granja do Solar. Os animais vivem em condições miseráveis sob o comando do Sr. Jones, um fazendeiro negligente, cruel e frequentemente embriagado. Eles são explorados diariamente e recebem pouco. O discurso do velho major é o início do livro e o início de uma revolução que alega que a vida dos animais está no sofrimento e o único culpado é o ser humano. E a solução é a união para uma revolução libertadora. Essa estrutura também se assemelha a um manifesto político que Karl Marx e Vladimir Lenin usaram na Revolução Russa. Discurso do velho major. O velho major explica que os animais trabalham muito, passam fome e vivem mal por ser explorados pelos seres humanos, que é mostrado nesse texto. Agora, camaradas, para a beleza de nossa vida, sejamos francos. As nossas vidas são miseráveis, laboriosas e curtas. Nós nascemos recebendo apenas comida o suficiente para sobreviver e aqueles entre que nós conseguimos se manter vivos somos forçados a trabalhar até o último ato de suas forças. No instante em que nossa atividade chega ao fim, somos abatidos com uma crueldade de homem. Ele também fala que o homem tira tudo deles e não dá nada de volta. Tendo nos dado um trecho, porque quase a totalidade do nosso trabalho é roubado de nós pelos seres humanos. O major diz também que é injusto que todos os animais deveriam ser iguais, mostrando que o comunismo real antes da Revolução Russa. Também avisa que os animais abrirem os olhos porque estão sendo manipulados e a vida deles estão sendo impostas a eles. Hoje fazer um diagrama explicando mais como seria a
e a vida pública, que desperta nos animais a percepção que a situação não é natural, é imposta, o que lembra e critica também o regime cesarista e os privilégios da elite russa, antes de 1917, com o Tsar Nicolau II no poder. Ele fala que o padrão homem tira sem produzir e causa sofrimento, que para criar um inimigo comum é uma estratégia usada para justificar revoltas e revoluções, que representa a visão revolucionária dos autores da Revolução Russa. Também havendo uma solução, que é a união dos animais para a libertação e a autossuficiência, que mostra o ideal puro da revolução institucional como um grupo, e mostra também o ideal da União Soviética, antes de ser distorcido pelo stalinismo. E a revolução é uma igualdade entre todos, que é para não limitar os seres humanos e não dominarem outros animais. Esse discurso é o gatilho da revolução, que mostra o papel dos líderes ideológicos e que ideais sobrevivem à própria morte. E esse é o começo da revolta, a ideia de lutar por liberdade, segundo o Grande Major. Esse daqui é o livro falando, expulsando para o governo russo, que no livro é mostrado como um velho major falando com os animais sobre a revolução. Agora eu vou falar sobre a alegoria histórica da obra, que é relacionar personagens do livro com líderes e ditadores da história da União Soviética. Os acontecimentos da Granja, eles se conectam, são bem semelhantes ao que realmente aconteceu na União Soviética. Por exemplo, na Granja os animais estão cansados de trabalhar muito e serem pouco cuidados pelo Sr. Jones. Já na União Soviética, o povo estava sofrendo muito fome, muito trabalho. Em igualdade, ele canta a música Bichos da Inglaterra, um hino de libertação, e incendeia nos corações dos ouvintes o desejo por uma nova ordem. Após sua morte, a ideia de revolta cresce silenciosamente. Tudo isso foi usado para privilegiar os porcos. Teve também outro mandamento: porcos não, nenhum animal deve dormir em camas. Foi mudado para só alguns animais não podem dormir em camas com lençóis. Tudo isso foi para privilegiar os porcos. Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre a comparação das propagandas históricas. Eles utilizavam de cartazes políticos, usavam imagens fortes e slogans curtos para transmitir mensagens complexas de forma simples. Os slogans eles usavam muitas repetições e musicalidade para aumentar a memorização e influenciar a atitude. Aqui a gente pode identificar e analisar que o Garganta ele é o porta-voz de Napoleão, ou seja, sua função era explicar, justificar e maquiar todas as ações do governo. O Garganta ele repetiu uma frase que Napoleão sempre estava certo, eliminando os questionamentos dos outros animais da fazenda para seguir somente Napoleão. O Garganta ele tem aqui as modificações do mandamento. Antes, por exemplo, era nenhum animal beberá álcool. Foi trocado para nenhum animal beberá álcool em excesso. Outro exemplo é nenhum animal matará outro animal. É trocado por nenhum animal matará outro animal sem motivo. Nesse slide, a gente pode ver como a linguagem ela pode ser distorcida para reescrever a história e manter a ignorância. O Garganta ele utilizava de estratégias para mudar o passado, negar fatos e criar narrativas falsas.
bola de neve e traidor. Isso mostra como a propaganda, como a tirania usa a propaganda para se manter no poder. Bom, o Garganta, ele vai ter os 7 mandamentos, só que com o tempo, ele vai modificando esses mandamentos. Ele faz com que os bichos, né, não percebam, fazendo assim uma manipulação coletiva. Ele também diz que a fazenda prospera mesmo com trabalho excessivo, com fome, e controla a percepção da realidade. O livro também usa crítica ao nazismo, ao stalinismo, à propaganda, ao líder, o uso de slogans, manipulação emocional, tudo isso pode ser realizado nesses 2 registros totalitários. Bom, com o tempo, os mandamentos a gente percebe que não vão ser seguidos e que está acontecendo essa desigualdade, mas a justificativa deles, de, por exemplo, eles estarem recebendo mais comida do que o resto dos bichos, é que eles são os líderes. Então, eles precisam de mais comida e que é comprovado cientificamente que eles precisam ser mais fortes para poder liderar a fazenda. Os porcos passam a dormir em camas, beber álcool, negociar com humanos, usar roupas. Cada uma dessas ações era antes proibida. Agora são justificadas com manipulações e mentiras. A manipulação é sustentada por Garganta, o porta-voz de Napoleão. Com palavras elaboradas, ele convence os animais de que tudo está indo bem. Mesmo quando há escassez de comida, trabalho forçado e punições brutais. Sansão, o cavalo mais forte da granja, representa o trabalhador comum. Seu lema é: trabalharei mais. Ele acredita fielmente que Napoleão sempre tem razão, mesmo quando tudo aponta para o contrário. Quando Sansão adoece, os porcos dizem que ele será levado ao hospital, mas na verdade é vendido para um matadouro. Uma das cenas mais trágicas do livro, que revela o grau de crueldade e traição alcançado. E o Garganta, como o porta-voz de Napoleão, como quem manipulava todos os animais, ele vai lá e começa a falar que, na verdade, a ideia do moinho de vento era do Napoleão originalmente, que o Bola de Neve roubou do escritório deles. Então a gente já pode começar a perceber a manipulação desde o começo do livro. E aí, na história, a gente tem a URSS do Stalin, né, que os opositores deles eram apagados de livros e de fotos oficiais, como Trotsky, e até que livros escolares eles eram reescritos dependendo do conteúdo que eles apresentavam. Se o Stalin achava que aquilo lá não cumpria mais com o que eles estavam vivendo, né, nos dias atuais, ele pegava e arrancava, cancelava e era isso. A gente também tem o medo como uma ferramenta. Eles falavam muito quando os animais tentavam se colocar contra alguma coisa que o Napoleão, os porcos falavam, eles repetiam muito a frase: vocês querem que o Jones volta? Isso é um exemplo do nazismo, que ele colocava o judeu como inimigo. E também a gente pode ver na Guerra Fria, que era o medo do comunismo ou o medo do capitalismo. E por fim, a gente tem o uso da linguagem emocional, que é a lealdade, a união da granja, é uma coisa patriota, né? E aí a gente também tem novamente a propaganda nazista, que focava em raça, nação, honra, e a propaganda soviética, que colocava os trabalhadores heróicos, eles estavam se sacrificando pela sociedade. A grande lição da fábula é que a liberdade não se conquista apenas com revolução. Ela exige vigilância constante, senso crítico e coragem para questionar até os líderes. Também temos uma mudança no discurso dos porcos, porque no início da Revolução eles sempre falavam sobre liberdade, igualdade, união, e que os animais vão viver juntos na granja. Porém, isso muda bem rápido, na verdade. Um dos exemplos é o privilégio dos porcos, são vários privilégios. Um dos primeiros deles é a da maçã e leite, que apenas os porcos podiam ter, porque eles usavam desculpas que eles precisavam dos nutrientes, porque eles eram a mente principal que liderava a granja, e eles seguiram com essas desculpas e discursos apenas para conseguir mais privilégios para eles. E com o tempo eles passaram a manipular os 7 mandamentos, que eram as ideias principais da Revolução. E alguns animais, com o tempo, foram percebendo também que isso estava sendo manipulado. Mas o Garganta, que era o porta-voz da propaganda, ele sempre questionava se a memória dele estava certa.
E eles também não podiam questionar muito ou argumentar por causa do medo. Eles ficavam do terror do medo dos animais não podiam fazer muita coisa. E aí eles controlavam todos com discursos, com medo, e abandonando totalmente as ideias principais da evolução e apenas alterando as coisas toda hora para conseguir mais privilégios para eles mesmos. Também temos a canção Bicho do Reino da Terra, que era como se fosse o hino nacional da granja. Que essas ideias, que essa música foi apresentada pelo velho Major no início do livro, que mostrava as ideias principais da Revolução, as ideias que tinham que ser seguidas na Revolução, que eram sem exploração, que os animais podiam ser livres sem a exploração dos humanos. Porém, quando Napoleão começa a cruzar no poder, ele anula essa música e coloca uma outra música no lugar, falando dele mesmo e que ele liderava os povos e que ele proíbe a música Canção Bicho da Inglaterra e ele coloca outra música dele mesmo no lugar para colocar mais poder dele autoritário no lugar, para os bichos esquecerem as ideias principais de bichos da Inglaterra e para eles não perceberem que as ideias dos porcos estão indo contra as ideias principais da Revolução. Sua morte, a ideia de revolta cresce silenciosamente. Os porcos, considerados os mais inteligentes entre os animais, assumem a liderança do movimento. Entre eles, 2 nomes se destacam: Bola de Neve, idealista e carismático, e Napoleão, reservado, calculista e ambicioso. Logo, a revolução acontece. Com coragem e união, os animais expulsam o Sr. Jones. Recursos literários e força da propaganda. No livro, George Orwell usa vários recursos literários para mostrar como que a propaganda manipula, convence e controla os animais. Ele transforma os animais em figuras humanas para mostrar como qualquer sociedade pode ser manipulada. Ele utiliza de linguagem simples e repetitiva. Também temos o Gargantua, que é o porta-voz de Napoleão. Ele utiliza de eufemismos, meia-verdades e manipulação de estatísticas falsas. E também uma metáfora que o autor deixou implícito, que a granja ela funciona como a União Soviética e as propagandas são inevitáveis. Aí a gente tem a comparação dos mandamentos da granja, que aqui os mandamentos originais. Tudo que anda sobre 2 pernas é inimigo, tudo que anda sobre 4 pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal e todos os animais são iguais. Os primeiros 3 mandamentos eles foram trocados e deixando de ser seguidos durante o livro, mas eles não foram realmente alterados. Os que tiveram realmente uma alteração foi o 4º, que antes era nenhum animal dormirá em camas, mudou para nenhum animal dormirá em camas com lençóis para justificar o fato de Napoleão estar dormindo em camas. O 5º, nenhum animal beberá álcool, virou para nenhum animal beberá álcool em excesso, que foi quando Napoleão começou a produzir a cerveja e fazer fermentação de cevada e os animais começaram a consumir álcool. E o 7º, todos os animais são iguais, depois virou todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, que os porcos eles justificam para dizer que os porcos eles eram mais iguais do que os outros animais, os porcos eram superiores aos outros. Acho que você pulou o 6. Desculpa. 6º, nenhum animal matará outro animal sem motivo. E ele veio para justificar o dia que Napoleão fez os bichos fazerem uma confissão sobre algo que eles tinham feito. E quando os bichos começaram a confessar sobre crimes ou coisas que Napoleão não gostou, ele mandou os cães matarem esses animais. Com palavras elaboradas, ele convence os animais de que tudo está indo bem. Mesmo quando há escassez de comida, trabalho forçado e punições brutais, Sansão, o cavalo mais forte da granja, representa o trabalhador comum. Seu lema é: trabalharei mais. Ele acredita fielmente. E o agente de propaganda de Napoleão, que ele passava as ideias e sempre exaltava Napoleão, mudava e manipulava a mente dos outros e passava ideias falsas para gerar mais direitos
porcos. Napoleão, ele representa a mídia e a propaganda estatal na maioria dos governos hoje em dia. Em muitos casos, ele finge se importar em excesso até com os outros animais. O exemplo é na morte do Sansão, quando eles fazem um enterro do Sansão, que ele foi mandado para um matador, mas desliga nada. E aí o Garganta chega a chorar e a se emocionar e a passar ideias que ele era um grande trabalhador da granja. Porém, ele sempre manipulava os outros e faziam eles acreditarem e duvidarem até de si mesmo e das suas próprias ideias. Lealdade e traição alcançado. Enquanto isso, os outros animais passam fome, trabalham mais do que nunca e vivem com medo. Mas são impedidos de se rebelar por falta de memória, informação e pela constante propaganda. Orwell mostra que o maior inimigo da liberdade não é apenas o opressor. Exemplos de slogans que tinham na 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Esse slogan inicial, ele incentivava a união dos animais contra os humanos, mas depois ele se transformou em 4 pernas bom, 2 pernas melhor, 2 pernas melhor. Essa versão posterior é introduzida pelos porcos para justificar o fato de que eles tinham começado a andar sobre 2 pernas. Alterações dos 7 mandamentos. Garganta reescreve os mandamentos para legalizar as ações dos porcos e cada vez se afastando mais dos ideais originais da Revolução. E as canções que a gente tem, Bichos da Inglaterra, que foi a canção inicial cantada por todos os bichos no começo da Revolução, que ela foi depois proibida e substituída por outra música que glorifica o Napoleão. E linguagem, principal ferramenta de manipulação. A linguagem é uma ferramenta de manipulação que os porcos usavam para subverter os ideais da Revolução. Um exemplo foi após a expulsão de Bola de Neve, Napoleão usa a figura dele e demoniza ela, atribuindo ele a culpa a todos os infortúnios que aconteceram na fazenda, incluindo a destruição do moinho de vento. Isso se deve ao fato de que transformar o inimigo político em um inimigo comum afasta os erros de Napoleão e muda o foco das pessoas. Cada modificação, a desigualdade aumenta. O famoso "todos os animais são iguais" se transforma em "todos os animais são iguais", mas alguns são mais iguais que os outros. Os porcos passam a dormir em camas, beber álcool. Ele criava estatísticas falsas, ele também criava inimigos como o Bola de Neve. Depois que o Bola de Neve foi expulso da igreja, tudo que era ruim, a culpa era jogada no Bola de Neve. E também colocar o líder, as canções glorificavam Napoleão. E isso também acontecia no stalinismo, porque ele reescrevia fatos, ele apagava fotos, ele também alterava documentos. E também os porcos, eles alteravam os documentos como os 7 mandamentos da granja. Os mandamentos iniciais foram alterados, tudo isso para que eles conseguissem manter o controle e que os outros animais não percebessem o que estava acontecendo ali, toda a hipocrisia que estava acontecendo na granja, fazendo com que eles duvidassem da própria memória. E é exatamente o que a propaganda stalinista ela buscava fazer com o povo, ela trazia uma verdade oficial, só que esse oficial era dentro do que o Stalin queria, era manipulado. E aí aqui a gente tem exemplos de propaganda. Bom, o Stalin, ele era retratado como um líder heróico, ele era perfeito. E a gente tem também o Napoleão virando uma figura quase divina e tinha os seus feitos também intentados. O governo, novamente, ele apagava inimigos como o Trotsky, assim como fizeram com o Bola de Neve, fazendo com que ele virasse um bode expiratório e traidor do Chão. O regime, ele também divulgava as colheitas prósperas, mesmo quando a União Soviética passava por um período assim, de extrema fome. Eles passavam por uma fome gigantesca, estava tudo muito mal, mas eles divulgavam que a colheita estava indo super bem e o Garganta utilizava dessas estatísticas falsas na fazenda, na granja, para falar que estava tudo indo bem. Só que, na verdade, a gente pode perceber que cada vez mais os animais, os cavalos, as galinhas,
governo chamando os opositores de vermes, traidores, sabotadores. E a gente pode ver o exemplo também que tudo que era ruim caía no lombo do Bola de Neve, mesmo ele nem estando mais na granja. A gente também tem a frase 5 anos em 4 do Estado, que evita a reflexão e garante a obediência. E isso a gente pode ver nas falas de Sansão, que ele sempre falava que Napoleão sempre tem razão e trabalharei mais ainda. E ainda relacionando o Sansão à história, a gente tem a propaganda que mostrava os trabalhadores todos felizes, mesmo quando eles estavam sofrendo. E um exemplo muito claro disso é o Sansão, porque ele acordava mais cedo, ele trabalhava pra caramba, pra no final não conseguir nem ver o moinho de vento ficando pronto, porque Napoleão mandou matar ele, ele foi levado lá pro porteiro. E o Garganta fazia propaganda de que não, Napoleão comprou os remédios mais caros pro Sansão, sendo que na verdade ele mandou matar ele e os animais nunca ficaram sabendo disso. O Benjamin e a Quitéria até desconfiaram, mas eles não tinham como provar, porque as questões sociais, como dito anteriormente, elas eram transformadas em uma coisa tão simples que eles não ficavam questionando, eles apenas aceitavam o que o Garganta falava e pronto. O intelectual apático, e assim por diante. Ao transformar ideias complexas em uma narrativa simples, Orwell conseguiu atingir gerações inteiras. Sua mensagem continua atual em um mundo onde a luta por liberdade e verdade ainda é necessária. Foi um trabalho muito enriquecedor e é muito legal como no livro a gente pode ver explicitamente a função da propaganda. A gente pode ver o Garganta fazendo propaganda à torta e direita ali, e é muito legal isso, porque fica muito explícito. Se a gente estuda um pouco da Revolução Russa, a gente vai conseguindo combinar, assim, vamos dizer, os elementos históricos, junto também com os eventos do livro. É um livro muito legal e a gente ficou muito feliz de poder fazer esse trabalho, um trabalho muito interessante. E além de tudo isso, a gente pode perceber que o discurso ele influencia ainda assim no mundo atual, com os políticos fazendo discursos falsos, prometendo mudanças, sendo que nunca são cumpridas. E a gente pode ver que isso é muito presente hoje nos dias atuais, século XXI, principalmente na internet. Agora eu vou falar sobre pontos relevantes da história que a gente também viu no livro. No livro, George Orwell ele usa recursos como manipulação do discurso, apelo aos sentimentos e apagamento da história para mostrar como que isso pode manipular uma sociedade. E a gente vê isso hoje em dia por meio das fake news, por meio de propostas políticas que às vezes nunca são cumpridas. Então esse livro continua muito atual, porque são questões que ainda assim acontecem hoje em dia. E ele incentiva a gente a refletir sobre questões como a nossa democracia e o regime político atual. Cry.